Fala guerreiro, fala guerreira, tudo bem com vocês? Professor Caio Carolina aqui para mais uma aula, né? Hoje nós veremos a respeito da Lei Complementar 664, né, de 2021, tá? Da cidade de São José do Ribeirão Preto, tá? Que vai ter GCM aberta. GCM não, Polícia Municipal, tá? Todos aqui na Vale Concurso hoje nós estamos apoiando, tá? Esse projeto da Polícia Municipal. Eu, inclusive, já fui GCM, tá? Entendo as dificuldades que os senhores passam ou passarão, né? No caso dos senhores aí que estão se candidatando a uma das vagas aí para estarem nas fileiras, né, da GCM aí de São José do Rio Preto, tá? Entendo as demandas. E o nosso interesse é esse mesmo, é apoiar vocês, é estar aqui com vocês, é pegar na mão dos senhores e levar os senhores rumo à aprovação. É uma norma que os senhores vão ter muita dificuldade em encontrar outros materiais no YouTube, né, de forma gratuita, tá? E o nosso interesse é esse mesmo, tá? É democratizar o acesso à informação, o acesso à educação, é dar oportunidades iguais a todos, de modo que, né, eventualmente pessoas que talvez não tenham condição tenham acesso a essa norma, tá? Hoje não será na integralidade, tá? Mas eu acredito aqui fortemente que as questões que porventura virão na sua prova, que eventualmente virão na prova dos senhores, estarão dentro dos slides que a gente vai ver a seguir, tá? Fortemente. Nós fizemos um trabalho de filtragem muito forte, tá? Dentro daquilo que é característico, inclusive, da banca VUNESP, que é a banca examinadora, tá? E eu tenho certeza que os senhores sairão daqui muito direcionados, tá? Se possível, senhores, façam a leitura completa da lei, tá? Isso não exclui a leitura completa da lei. Se possível, faça a leitura completa da lei. Mas, senhores, eu acredito fortemente que a prova dos senhores estará, a questão que eventualmente virá a respeito dessa norma, estará nos slides a seguir, tá? Antes de mais nada, gostaria de pedir aos senhores que deixem seu like, tá? Nos sigam nas redes sociais, no Instagram, se inscreva aqui no nosso canal no YouTube, tá? Ativa o sininho, tá? Para receber as notificações e também deixe comentários, deixe feedbacks a respeito da aula, a respeito de novas leis que os senhores tenham interesse, tá? Interesse que sejam feitas, tá? Novas gravações, tá? Ah, tô com dificuldade na lei tal. Gostaria que os senhores fizessem aí pra gente. A gente vai estar correndo atrás, vai estar fazendo. São vocês são a razão do nosso trabalho, tá? Não nós que somos a razão do trabalho do estudo de vocês, mas vocês são a razão do nosso trabalho. Então a gente gostaria, tá? Gostaria e já temos tido, né? Graças a Deus já temos tido bastante feedbacks positivos a respeito disso. E queremos continuar esse trabalho aí com os senhores, tá? Sem mais delongas, não me apresentei, né? Meu nome é Caio Carolina, sou policial penal aqui no estado de Minas Gerais. Dentre outros concursos, já também passei em concurso de GCM, né? E hoje eu estou nas fileiras da Polícia Penal aqui do estado de Minas Gerais, né? Já há algum tempo. E estamos aí. Estou concurseiro ainda, tá? É importante que os senhores saibam. Estou concurseiro ainda. Então, também tenho as minhas lutas e entendo a luta dos senhores, tá? E vou comprar a luta dos senhores aqui hoje. Os senhores vão ver aqui agora, tá? Sem mais delongas, vamos ao que viemos, tá? Lei Complementar 664, de 3 de agosto de 2021, tá? Que dispõe sobre a sindicância e o procedimento administrativo disciplinar. Então, temido PAD, né, senhores? Que todo mundo conhece aí. Vamos lá. Artigo 1º. Essa lei complementar estabelece normas visando a uniformização sobre procedimentos administrativos disciplinares, de sindicância e procedimentos administrativos no âmbito da administração direta e indireta do município de São José do Rio Preto. Que essa lei, quem que vem falando aqui nesse artigo 1º? Vem falando o quê? O objetivo da lei é uniformizar, tá? É fazer com que todo PAD passe pelos mesmos procedimentos, todo PAD, toda sindicância passe pelos mesmos procedimentos. Basicamente é isso, tá? Parágrafo único. As disposições dessa lei complementar aplicam-se a todos os servidores estatutários da administração direta e indireta, bem como aos servidores em estágio probatório, os com vínculo seletista e os ocupantes de cargo de provimento em comissão,
Eventualmente, na sua prova, pode vir falando o quê? Que não se aplica aos comissionados, por exemplo, tá? Não se aplica aos comissionados. Ou não se aplica aos seletistas, senhores. Porque uma coisa que é difundida aí entre as pessoas e que não é verdade é que não existe seletista no funcionalismo público, tá, senhores? Existe no funcionalismo público a figura do empregado público, né, em que ele é regido pela consolidação das leis trabalhistas, tá? A CLT. Então ele é seletista. Apesar de ser empregado público, né, no nome dele vem falando ali empregado público, ele presta concurso geralmente, mas o vínculo dele é CLT, tá? Vocês vão ver isso muito na figura dos bancários, inclusive, dos bancos aí públicos aí. Seguimos. Artigo 2º. A administração pública obedecerá, entre outros, os princípios da legalidade, finalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, impessoalidade, ampla defesa, contraditório, segurança jurídica, razoável duração do processo, interesse público e eficiência, oficialidade, verdade real, gratuidade e pluralidade de instâncias, senhores. Pluralidade de instâncias. Senhores, é uma porrada de princípios, tá? Peço aos senhores que, mais do que tentar gravar todos esses princípios, tentem entender em como esses princípios se aplicariam, tá? Então, por exemplo, a legalidade. Pô, eu só posso tomar uma punição, eu só posso responder um PAD se houver alguma lei que prevê que aquela conduta ali é passível, né, de punição, né? Finalidade, né? O PAD deve atender a finalidade a qual ele foi feito, né? Motivação, os atos devem ser motivados. Razoabilidade, proporcionalidade. Razoabilidade e proporcionalidade justifica, vamos dizer assim, decisões equilibradas, decisões que sejam realmente proporcionais à conduta que o indivíduo eventualmente cometeu, que o acusado eventualmente cometeu. Moralidade, quer dizer, está relacionada à conduta honesta, né? Impessoalidade, eu não posso ser julgado por uma comissão que já me tinha como inimigo antes até do PAD, né? Impessoalidade, quem for te julgar ali tem que ser imparcial, tá? Não é a pessoa que está te julgando, é a administração pública, tá? Ampla defesa, contraditório. Ampla defesa e contraditório por quê, senhores? Porque a pessoa tem que ter o direito de se defender, né? E aí, pela variedade de meios que ela entender necessários para mostrar que ela é inocente, né? Segurança jurídica, senhores. As decisões devem ter... essas decisões que são feitas dentro do âmbito do procedimento administrativo disciplinar, elas devem ter validade jurídica, elas são decisões que possuem validade jurídica, apesar do seu caráter administrativo, tá? Razoável duração do processo. Não pode demorar ad eterno, né? O processo. Interesse público e eficiência. Tem que atender uma finalidade pública e tem que ser eficiente, tá? Gastar o menos possível com o máximo de resultado possível. Oficialidade, quer dizer, os documentos, os resultados são oficiais. Verdade real, que é a busca a verdade realmente, o que ocorreu de fato, tá? Gratuidade, não preciso explicar, né? Tudo é gratuito dentro do âmbito do PAD, tá? E pluralidade de instâncias, que é a questão da pessoa ter o direito de recorrer dentro das decisões que foram proferidas no âmbito do processo administrativo disciplinar, tá, senhores? Vamos lá, parágrafo único. A norma administrativa deve ser interpretada e aplicada da forma que melhor garanta a realização do fim público que se dirige, tá? Então, eu não posso pegar a lei e interpretar ela da forma que eu quiser, tá? Ela tem que ser interpretada de forma que garanta a realização do fim público a que se dirige. Inclusive, nós temos o princípio ali do interesse público, né? E da finalidade também, motivação, que garantem que esse parágrafo único seja cumprido. Artigo 3º. A autoridade que, de qualquer modo, tiver conhecimento da irregularidade no serviço público é obrigada a tomar providências, objetivando a apuração dos fatos e responsabilidades. Então, quer dizer, quem fica sabendo de alguma irregularidade, senhores,
tem que tomar providência, tá? Não pode não, deve tomar providência, tá? Artigo 4º, a responsabilidade disciplinar não exclui a civil. E quando o fato constitui crime ou contravenção, deverá ser comunicado às autoridades competentes. Então, se a pessoa cometer uma infração disciplinar, e dentro do âmbito da infração disciplinar seja possível ser punido no âmbito civil e penal, além da administrativa, né, que ela já vai responder, é possível, tá? São independentes, a pessoa responde em cada esfera de forma independente, tá? É possível, tá? Olha aí o parágrafo 1º. As sanções civis, penais e administrativas poderão acumular-se, sendo independentes entre si, tá? São independentes. Parágrafo 2º, senhores. A abertura de sindicância ou instauração de processo disciplinar interrompe a prescrição, voltando a fluir o prazo prescricional, se não encerrado em 180 dias corridos, prorrogáveis em uma vez por igual período fundamentalmente, tá? Seguindo, artigo 5º. Importantíssimo, tá? A responsabilidade administrativa e civil do servidor será afastada no caso de absolvição criminal que negue a existência do fato ou de sua autoria. Então nós temos 3 esferas, senhores, que o servidor pode responder independentes, tá? Independentemente. Civil, administrativo e penal. Todavia, se ele for absolvido no âmbito penal, a responsabilidade civil e a administrativa dele vai ser afastada, tá? Se ele for absolvido no criminal, ele vai ser absolvido no administrativo e no civil, tá? Artigo 6º. Não haverá sobrestamento, quer dizer, suspensão do processo administrativo em virtude de ações na esfera judicial contra o servidor acusado, salvo na hipótese de necessidade declarada pela comissão. Então, a regra é que não haja suspensão, esse sobrestamento do processo administrativo. Mas, se a comissão entender que há necessidade, ela poderá determinar o sobrestamento do PAD, tá? Artigo 7º. O servidor que responde a PAD, iniciado com a publicação da competente portaria, aqui nós já temos um detalhe importante, né? O documento que inicia ou que instaura, né, o PAD, processo administrativo disciplinar, é chamado de portaria, senhores. Interessante que os senhores saibam disso, tá? Portaria. Iniciado com a publicação da competente portaria, só poderá ser exonerado a pedido do cargo, emprego ou cargo em comissão, ou aposentado voluntariamente após a conclusão do PAD, ou após o cumprimento da penalidade quando aplicada, tá, senhores? Então, ele só terá esse direito depois que nada constar mais nos assentos funcionais dele, né? Ou seja, pelo fato dele ter sido exonerado a pedido, ou ele só pode aposentar voluntariamente depois de ter cumprido esse processo administrativo disciplinar, né? Ou após, né, cumprida a penalidade, ou após cumprida a PAD, né, senhores? Porque aqui tem a possibilidade de ter sido absolvido também, né? Artigo 8º. Como medida cautelar e a fim de que o funcionário não venha influir na apuração de irregularidade, a autoridade instauradora do processo disciplinar poderá ordenar o seu afastamento do exercício do cargo, sem prejuízo dos vencimentos até o término dos trabalhos. Então, ele será afastado sem prejuízo dos seus vencimentos, tá? Então, vai continuar recebendo até o término dos trabalhos. Vamos lá. Nós já estamos aqui falando do artigo 9º, né, que vai versar sobre o TAC, que é o termo de ajustamento de conduta administrativo. Ou você pode chamar de TACA também, né? É a taca que você toma, né? Artigo 9º. A administração pública direta e indireta poderá celebrar, nos casos de infração administrativa de menor potencial ofensivo, termo de ajustamento de conduta, que é o TAC, desde que atendido os requisitos previstos nesse capítulo 2. Senhores, aí nós precisamos entender o que é essa infração administrativa de menor potencial ofensivo, né? Entende-se por infração administrativa de menor potencial ofensivo as infrações leves, tá? As infrações disciplinares leves nos termos do artigo 204, inciso 1 a 9 da lei complementar. Mas aqui se atém o seguinte: infrações disciplinares leves são as infrações administrativas de menor potencial ofensivo, tá? São as infrações disciplinares
leves. Vamos lá, artigo 10. O TAC consiste em procedimento administrativo voltado à resolução consensual de conflitos nas infrações disciplinares leves a ser adotado como medida alternativa de procedimento disciplinar e punição, visando a reeducação do servidor, senhores, tá? Então é resolução consensual, tá? Interessante que os senhores sabem desse termo aqui, tá? E é uma medida alternativa, tá? O cara não tomar um procedimento disciplinar e ser punido, né? Às vezes toma um balão, toma uma punição de ordem financeira, né? Uma multa, alguma coisa nesse sentido. Ele, por ser uma infração leve, ele vai ter essa medida alternativa aí, né? Que é o TAC, tá? E visando a reeducação do servidor, tá, senhores? Considera-se infração disciplinar leve a violação dos deveres descritos no artigo 204, né? Incisos 1 a 9 da Lei Complementar 5 de dezembro de 1990, tá? Mas interessante que os senhores saibam o seguinte: tem que ser infração leve, punível com advertência, bem como a inobservância do dever funcional previsto em lei, regulamento ou norma interna, que não justifique a imposição de penalidade mais grave. Quer dizer, ele cometeu um crime não, desculpe, senhores, ele cometeu uma infração, mas não justifica que ele seja punido de forma mais grave. Vamos versar só, vamos só chamar a atenção dele? O TAC seria mais ou menos isso, seria como se fosse uma advertência formal, tá? Seria como se fosse uma advertência formal, tá? Que é punível com advertência que mesmo não justifica a imposição de penalidade mais grave, conforme previsão do artigo 217 do mesmo diploma legal, tá? Então, interessante que os senhores saibam o seguinte: então, é infração leve, punível com advertência e que não justifica, ou outra infração que não justifica a imposição de penalidade mais grave, tá? Esse é o resumo do artigo 11. Parágrafo 3º. Fica vedada a celebração de TAC por servidor ocupante de cargo em comissão exclusivamente de livre nomeação e exoneração. Isso é importantíssimo que os senhores saibam, senhores. Cargo comissionário responde, procedimento administrativo responde. O que o cargo comissionário não pode, não vai ter, é essa questão do TAC, tá? Não pode. Servidor ocupante de cargo em comissão responderá por PAD, ou a sindicância já vai começar lá da sindicância e do PAD, tá? Não responderá ao TAC, tá? Artigo 14. Em sindicâncias e processos disciplinares em curso, presentes os pressupostos, a respectiva comissão poderá propor ajustamento de conduta do servidor como medida alternativa à eventual aplicação da pena, tá? A própria comissão, então, poderá propor esse ajustamento da conduta do servidor, tá? Artigo 15. O TAC somente será celebrado quando o investigado não tenha registro de penalidade disciplinar vigente em seus assentamentos funcionais. Então, quer dizer, não pode ter outra penalidade disciplinar em curso, tá? Tenha ressarcido ou se comprometido a ressarcir eventual dano causado. Inciso 3. E não esteja cumprindo o estágio probatório. Então, quer dizer, servidores que estão cumprindo o estágio probatório, assim como os servidores ocupantes de cargo em comissão, também não podem celebrar o TAC, senhores, tá? Não esteja cumprindo estágio probatório. Esse aqui é o requisito mais importante desse artigo 15 aqui, tá? Vamos lá. Parágrafo 1º. Não se admitirá novo ajustamento de conduta caso o servidor já tenha aderido ao TAC nos últimos 3 anos, contados da data da homologação do último termo. Não sei se os senhores viram, mas um dos objetivos do TAC é a reeducação do servidor. Então não faria nem sentido eu ficar dando para ele TAC. Ah, não, meu filho, outro TAC. Não, em algum momento ele precisará responder, caso ele não se adeque à conduta que a administração pública entende como correta para ele. Então ele vai precisar uma hora responder. Uma vez a gente até dá uma chance. Agora, dentro de 3 anos a pessoa dá causa para outra falta disciplinar leve ou outro fato que não justifique medida mais grave, nesse caso ele vai ter que responder sim, tá? Nesse caso ele vai ter que responder sim. Então você só pode ter um TAC a cada 3 anos. É isso que o parágrafo 1º do artigo 15 vem falando. Da sindicância, senhores. Olha a sindicância aí. A sindicância é o meio que se utiliza a administração pública para proceder com sindicatos ou não
a apuração de situações em que haja indícios de possíveis infrações funcionais supostamente cometidas por servidores públicos municipais. E precederá a instauração do processo administrativo disciplinar. Então, precederá, senhores, não sucederá não, tá? Precederá a instauração de processo administrativo disciplinar, quando a irregularidade não estiver convenientemente esclarecida ou não ocorrer indícios veementes que autorizem o indiciamento. Então seria meio que uma fase um pouco de investigação, de esclarecimentos, né? Para ver se aquilo de fato pode gerar um procedimento administrativo disciplinar, tá? Outra informação interessante foi o que eu falei anteriormente, né? Que ela precede a instauração do processo administrativo disciplinar e não sucede, senhores. Olha para você ver como que é uma diferença sutil, né? Vai trocar uma palavra e a banca pode vir trazendo isso e confundir os senhores aí no momento da sua prova, tá? Artigo 25. Da sindicância poderá resultar no arquivamento, na celebração do TAC ou instauração do processo disciplinar, né? Faça a sindicância, investigue, veja que não há indícios suficientes. Então, arquivo. Faça a sindicância, descubra os indícios, né? Descubra indícios suficientes, descubra realmente que foi cometido o fato, mas veja que preenche os requisitos para a celebração do TAC. O que eu faço? Celebro o TAC. Ou descubro que realmente existem indícios, né? Procedo com a instauração do PAD, né? Aí indicio o indivíduo administrativamente, claro. E aí nós vamos para cima. Artigo 27. A sindicância será conduzida por uma comissão composta por 3 servidores ocupantes de cargo efetivo e estável, designados pela autoridade competente, que indicará entre eles o seu presidente, que deverá ser preferencialmente, não é obrigatoriamente, preferencialmente bacharel em direito, tá? A comissão composta por 3 servidores efetivo e estável, senhores, tá? Por favor, não errem isso, tá? Preferencialmente, comissão são 3 servidores ocupantes de cargo efetivo e estável. Seguimos. Parágrafo único. Não poderá participar de comissão de sindicância cônjuge, companheiro ou parente do acusado, consanguíneo ou afim, em linha reta ou colateral até o 3º grau, bem como funcionário subordinado hierarquicamente ao infrator, tá? Então, pessoas que são parentes ou que estão ou pessoas subordinadas ao infrator não poderão compor essa comissão, tá, senhores? Artigo 29. A sindicância deverá ser ultimada e os respectivos autos encaminhados à autoridade que a determinou, no prazo máximo de 30 dias, tá? Então a sindicância deve terminar em 30 dias. Úteis, senhores, contados da data da instalação pela comissão sindicante. A instalação deverá ocorrer no prazo de 10 dias úteis, a contar da publicação da portaria no Diário Oficial do município, tá? A autoridade, ao receber a apuração concluída, apreciará as recomendações constantes do relatório conclusivo dos trabalhos da comissão de sindicância e decidirá sobre o que fazer, tá? Neste caso aqui, ó, parágrafo único. O prazo estabelecido neste artigo poderá ser prorrogado por igual período, desde que justificado e devidamente autorizado pela autoridade que determinou a abertura da mesma. Tomar água. Seguimos, senhores. Artigo 32. Aí agora a gente já vai falar do PAD. O procedimento disciplinar é o instrumento destinado a apurar responsabilidade de servidor estável em estágio probatório, com um vínculo estatutário, seletista ou ocupante de cargo comissionado, por infração praticada no exercício de suas atribuições ou que tenha relação mediata, quer dizer, não é imediata não, relação mediata, tá? É indireta com as atribuições do cargo em que se encontra investido, tá, senhores? Por favor, fiquem atentos a essa questão aqui da relação mediata, que é o mesmo que indireta, tá? Se fosse imediata, seria direta. Parágrafo único. O período do estágio probatório ficará suspenso com a instauração de qualquer procedimento administrativo disciplinar. Então, se a pessoa, porventura, já trabalhou 1 ano,
né? Tá naquela expectativa, né? Por exemplo, se falta um dia, vamos dar um outro exemplo para os senhores. Falta um dia para o estágio probatório da pessoa acabar. E ela é instaurado um procedimento disciplinar, ela fica de stand-by, tá? Ela vai responder aí durante o período do processo disciplinar todo. E depois que o processo disciplinar for, né, eventualmente arquivado aí, que o último dia de estágio probatório dela vai ser encerrado. E aí ela vai ser de fato estável, tá? Então, fiquem muito atentos a isso, tá? PAD suspende o prazo do estágio probatório. Assim como atestado médico também, tá, senhores? Todos os atestados que os senhores lançam enquanto no estágio probatório, todos acabam sendo jogados. O dia que você deveria trabalhar ali é jogado para frente, tá? Então, se você tirou 30 dias de atestado, depois você precisa pagar mais 30 dias para que os senhores venham sair do estágio probatório, tá? Só a título de curiosidade aí também. Artigo 33. O processo disciplinar será conduzido por comissão composta por 3 servidores, igualzinho da sindicância, designados pela autoridade competente, que indicará entre eles o seu presidente, que deverá ser preferencialmente, não é obrigatoriamente, preferencialmente, bacharel em direito, senhores, tá? Muita atenção nisso aí. 3 servidores, presidente, preferencialmente, bacharel em direito. A comissão terá como secretário servidor designado pelo seu presidente, podendo a indicação recair em um dos seus membros. Seguimos. 34. A comissão processante exercerá suas atividades com independência e imparcialidade. Independência e imparcialidade. Eu acho que é mais do que o que a gente já espera mesmo, né? Tem que ser, né? Assegurado o sigilo necessário à elucidação do fato ou exigido pelo interesse da administração, senhores. Então, também, eles têm esse direito de sigilo, tá? Nem tudo que tá lá nos autos do processo administrativo disciplinar poderão ser divulgados publicamente, tá? Dos impedimentos. É impedido de atuar em PAD como presidente ou membro da comissão o servidor ou autoridade que: inciso 1, esteja em estágio probatório ou exerça exclusivamente cargo em comissão. Então, o comissionado não pode atuar como parte da comissão de processo administrativo. Inciso 2, tenha participado como perito, testemunha ou representante da parte. Inciso 3, seja cônjuge, companheiro ou parente do acusado, consanguíneo ou afim, em linha reta ou colateral, até terceiro grau, bem como funcionário subordinado hierarquicamente ao infrator. Tá? Inciso 4, tem integrado comissão de sindicância da qual se originou o processo ou emitido parecer. E o inciso 5 aqui fala o quê? Que esteja litigando judicialmente com o interessado, ou respectivo cônjuge ou companheiro. Tá, senhores? Se a pessoa tiver uma ação na justiça, a lei entende que ela teria alguma coisa contra a pessoa, né? Ou poderia pelo menos ter. E aí, para não dar margem para muita coisa, ela prefere impedir essa pessoa de atuar como parte da comissão, né? Faz até sentido. Aí vamos falar sobre as fases do processo aqui, ó. O PAD se desenvolve nas seguintes fases. Ele é instaurado com a publicação do ato que constitui a comissão, tá? E lembrando que o que instaura o PAD é a portaria. 2. Inquérito administrativo, que compreende defesa, instrução e alegações finais. O terceiro passo é o relatório conclusivo. E o quarto passo é o julgamento, senhores. Artigo 43. A portaria poderá ser aditada, notificando-se o acusado para manifestação sobre os fatos apresentados na adição, tá? Então a portaria pode ser aditada. O que é ser aditado? Posso acrescentar informações, retirar informações, e aí eu notifico o acusado sobre do que eu mexi. Eu acrescentei isso, ou retirei isso. Simplesmente isso, tá? Parágrafo único. Na hipótese de conhecimento de infrações conexas, supostamente cometidas pelo acusado, que emergirem no decorrer dos trabalhos, essas serão apuradas no próprio processo disciplinar em andamento, independentemente do aditamento ou da edição de nova portaria. Então, se existirem infrações conexas, ele cometeu um fato e desse fato gerou outro fato. Isso tudo vai integrar os mesmos autos, tá? O mesmo procedimento, o mesmo processo disciplinar. Vamos seguir. Artigo 46, aí a gente já vai falar do inquérito administrativo. Os atos e termos processuais do inquérito administrativo independem de forma determinada. Independem, quer dizer, não tem forma certa, tá?
Não tem forma certa. Salvo quando a lei expressamente a exigir, considerando válidos os que, realizados de outro modo, lhe preencham a finalidade essencial, podendo ser realizados presencial e ou virtualmente, desde que observado o princípio do contraditório, assegurada ao acusado a ampla defesa com a utilização dos meios e recursos admitidos em direito. Senhores, o que isso quer dizer? Não importa como, o importante é fazer, tá? Não importa como vai fazer, o importante é fazer, a não ser que a lei exija uma finalidade específica. Mas a regra é, o inquérito administrativo não tem finalidade, não tem forma específica. Se ele não tem forma específica, ele pode ser feito virtual, presencial e por aí vai, tá? Parágrafo 1º, o inquérito administrativo inicia-se com a expedição do mandado de citação ao acusado, o qual deverá conter especificação dos fatos a ele imputados e das respectivas provas, que será cumprido independente da ordem, por qualquer meio eletrônico, pessoalmente, né, através do servidor designado aqui, ou qualquer membro do acusado comparecer espontaneamente na sede da comissão, por meio postal, por edital, tá, senhores? Sendo que... Vamos lá. Sendo que vai ser considerado réu o acusado que regularmente citado não apresentar defesa no prazo legal, tá, senhores? 15 dias aqui. Parágrafo 1º. A revelia será declarada por termo nos autos do processo e devolverá o prazo para a defesa. Para defender o acusado réu. Revelia, senhores, é simplesmente quando a pessoa deixa de cumprir um ato processual, né? No caso aqui, um ato administrativo, tá? Para defender o acusado réu, o presidente da comissão processante designará um servidor como defensor dativo, de preferência bacharel em direito. Artigo 51. Os autos da sindicância integrarão o PAD como peça informativa da instrução. E o artigo 52 fala o seguinte: na fase do inquérito, a comissão processante promoverá a tomada de depoimentos e acareações, investigações e diligências cabíveis, objetivando a coleta de provas, recorrendo, quando necessário, a técnicos e peritos, de modo a permitir a completa elucidação dos fatos. Parágrafo 2º. É permitido o uso de prova emprestada, desde que respeitado o contraditório. Aqui, senhores, artigo 60. Encerrada a instrução, a comissão processante intimará o acusado para a apresentação das alegações finais, no prazo de 5 dias úteis, contados a partir do primeiro dia útil subsequente à efetivação do ato. Tá? O relatório conclusivo, que já seria o finalzinho lá. Apreciado todo o acervo probatório e analisada a defesa, a comissão processante elaborará relatório, que deverá ser sempre conclusivo quanto à inocência ou responsabilidade do servidor. Ela não pode ficar isenta, não. Ela tem que falar, olha, ele é inocente ou ele é responsável, onde resumirá as peças principais dos autos e mencionará as provas em que se baseou para formar a sua convicção. Parágrafo 1º, senhores. Reconhecida a responsabilidade do servidor, a comissão recomendará a pena a ser aplicada e indicará o dispositivo legal ou regulamentar transgredido, bem como as circunstâncias agravantes ou atenuantes. Tá? Parágrafo 2º. A comissão processante recomendará o arquivamento se, provada a inexistência do fato, não constituir... Comissão recomendará o arquivamento se foi provada a inexistência do fato, quer dizer, não aconteceu, não constituiu o fato infração funcional, quer dizer, não tem nada escrito que isso seria infração. Inciso 3. Provado que o acusado não concorreu para a infração funcional, quer dizer, ele não participou, teve a infração, mas ele não participou. Inciso 4. Existirem circunstâncias que excluam a infração ou isentem o acusado de responsabilidade administrativa, ou mesmo se houver fundada dúvida sobre sua existência. Inciso 5. Não existir prova suficiente para a responsabilização funcional. Artigo 62. O processo disciplinar, com relatório conclusivo, será remetido à autoridade que determinou a sua instauração para julgamento. O artigo 63 vem falando que a comissão processante terá 60 dias úteis contados da citação válida do acusado para a conclusão dos trabalhos, prorrogável por igual período, desde que autorizada pela autoridade que determinou a abertura do processo disciplinar. E aqui do julgamento, senhores, no prazo de 20 dias, contados do recebimento do processo, a autoridade julgadora proferirá a sua decisão. Se a penalidade prevista for demissão ou cassação de aposentadoria
ou disponibilidade, ou destituição de cargo em comissão, o julgamento caberá ao prefeito no âmbito do Poder Executivo, tá? Se a penalidade for de advertência ou suspensão, o julgamento caberá ao secretário municipal no âmbito do Poder Executivo, salvo legislação específica em contrário, tá? Então, se for fatos mais graves, o prefeito é o responsável, se for fatos menos graves, secretário, tá? Parágrafo 4º, o julgamento fora do prazo legal não implica em nulidade. Quer dizer, eles dão prazo para as pessoas fazerem o julgamento, mas se julgar fora do prazo também não vai anular o processo, não implica em nulidade, tá? Interessante saber disso aqui nesse parágrafo 4º. Artigo 66. O julgamento a ser efetuado pela autoridade competente é dirigido pelo livre convencimento, facultado a essa divergir das conclusões do relatório da comissão, podendo motivadamente agravar a penalidade proposta, abrandá-la ou isentar o servidor de responsabilidade, senhores, tá? Então, livre convencimento, tá? E pode sim divergir das conclusões do relatório da comissão. Interessante que os senhores saibam isso aí também. Artigo 68. Quando a infração estiver capitulada como crime, será remetida cópia do processo disciplinar ao MP, para, caso seja o entendimento, instaurar a ação penal competente. E aqui, por fim, nós vamos falar dos recursos, senhores. São cabíveis os seguintes recursos. É cabível a reconsideração e é cabível o recurso hierárquico, tá? Os recursos serão recebidos no efeito meramente devolutivo, quer dizer, efeito devolutivo. Artigo 72. O pedido de reconsideração será apreciado pela autoridade que prolatou a decisão e não poderá ser renovado, tá? Então, o pedido de reconsideração será apreciado pela própria autoridade que prolatou. Quer dizer, dá uma reconsiderada aí, olha direitinho, vê se eu fiz mesmo. Olha direitinho que eu acho que o senhor está equivocado. E o recurso hierárquico será dirigido, à autoridade imediatamente superior àquela que julgou o processo, tá? O recurso hierárquico é para cima. O próprio nome já diz hierárquico, né? Autoridade imediatamente superior. E aí, nós temos as hipóteses de recurso hierárquico, tá? Caberá do indeferimento da improcedência do pedido de reconsideração, então quer dizer, depois da reconsideração, e quando as circunstâncias demonstrarem a inadequação da penalidade aplicada. Então quer dizer, essa penalidade aqui não cabe a esse tipo de infração, entra com recurso hierárquico, tá? Mas a regra é que ele é dirigido à autoridade imediatamente superior. Isso aqui é a parte mais importante que os senhores precisam saber. Artigo 77, por fim. Ao decidir o pedido de reconsideração ou recurso hierárquico, a autoridade poderá provê-los total ou parcialmente, motivando as razões de decidir. Então, quer dizer, pode prover tudo, quer dizer, anula o procedimento administrativo e absolve a pessoa. Posso dar provimento parcial, quer dizer, eu troco a infração administrativa, por exemplo, você cometeu, mas você vai ser punido de uma outra forma, ou por menos tempo, né? E aí, esse seria, por exemplo, o provimento parcial, né? A pessoa reforma ali a decisão de forma parcial, tá, senhores? E, com isso, nós encerramos a aula de hoje, tá, senhores? Peço aos senhores que estejam conosco, tá? Nos sigam. Peço aos senhores que estejam conosco, nos sigam nas redes sociais aí, tá? Deixe seu like, faça seu comentário aqui embaixo, tá, senhores? Nos ajuda bastante, tá? Nosso interesse, nosso compromisso é com os senhores, tá? Nós queremos ajudar vocês a lograr isso aí no concurso dos seus sonhos, tá? Tamo junto, um forte abraço para você, fique com Deus, até mais aí, valeu!